Bom dia, nono ano, tudo bem? Então, nós vamos trabalhar hoje, essa semana, o último capítulo da apostila de vocês. Ele é chamado, O Mundo Após a Segunda Guerra Mundial, Então, foi trabalhada a Segunda Guerra, Esta semana, e o que vocês perceberam, Que ela foi muito mais, triste, muito mais conflituosa do que a primeira, Ela envolveu mais países, Ela teve o Holocausto, teve o surgimento das bombas atômicas, Então, assim, a destruição muito grande do Japão, a Alemanha também, Perdeu muito com a guerra, mesmo tendo praticado o Holocausto. Mas, a partir dali, então, o mundo não seria mais o mesmo, a partir de 1945. Por quê? Porque surgiram duas potências mundiais. Os Estados Unidos, como a gente observa aí na imagem, e a União Soviética, então, que defendia o socialismo. Os Estados Unidos, capitalismo, a União Soviética, então, socialista. A abertura do capítulo de vocês, então, traz uma frase. É um pequeno passo para o homem, mas um salto gigantesco para a humanidade. A frase dita pelo astronauta estadunidense Neil é bastante simbólica, pois se refere à chegada do ser humano à Lua em 1969. Então, nós vamos ver assim que o mundo após guerra vai ser uma disputa muito grande entre essas duas potências. Então, vai ter a corrida armamentista, a corrida espacial, Eles querem mostrar ao mundo que eles são melhores, ou que o regime deles é o melhor a seguir, Ou o socialismo ou o capitalismo. Então, eles vão disputando economicamente, o mundo. E a gente sabe também, assim, que a Segunda Guerra ela teve muitas proporções, então muitas dívidas dos países, E tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética, vão querer ajudar nessas dívidas, no pagamento das dívidas. A gente vai ver aí que a Alemanha vai ter que dar o país praticamente ali, para as duas potências, por um período para pagar a dívida da guerra, Então, ele é um pouquinho extenso, O capítulo ele tem vários acontecimentos, então eu peço que vocês façam anotações, Puxa as flechinhas que elas voltaram, Infelizmente elas estão aí, Puxam as flechinhas, param o vídeo, Aproveitam para conhecer o que aconteceu após essa Segunda Guerra Mundial. Seguindo, então, ali na página 47, tem uma atividade que nós vamos fazendo juntos, Eu vou fazendo para vocês e vocês vão anotando, então. Para relembrar alguns dos episódios importantes do final da Segunda Guerra, complete a linha do tempo a seguir. Soldado com a bandeira da União Soviética marcou a retomada de Stalingrado, que era uma região, pelos soviéticos e o início da derrota alemã na frente oriental. São fases da guerra, Depois, com os ataques aliados e o suicídio de Adolf Hitler, em maio de 45, a Alemanha se rendeu. O conflito armado estava encerrado na Europa. Entretanto, o sofrimento da população persistiu por muitos anos, Como vocês já viram aí. Também. Agosto de 44, então. General Charles de Gaulle caminha pela Avenida Champs, após Paris ter sido libertada do domínio nazista. Agosto de 45, então. Um correspondente de guerra está nos escombros olhando para as ruínas depois do ataque nuclear a Hiroshima. Ruínas deixadas pelo impacto do lançamento da bomba atômica em Hiroshima. Então, tem vários vídeos também sobre as bombas atômicas, o surgimento delas, que vocês podem estar assistindo para complementar essa parte da guerra, Vamos lá, então. Questão 2 é uma questão do Enem, Então, está dizendo assim: com sua entrada no universo dos gibis, o capitão chegaria para apaziguar a agonia, o autoritarismo militar e combater a tirania. Claro que, em tempos de guerra, um gibi de um herói com uma bandeira americana no peito aplicado a um sopapo no Führer, que era o líder, só poderia ganhar destaque, e o sucesso não demoraria muito a chegar.
Então tem um gibi aí, né? A capa da primeira edição norte-americana da revista do Capitão América demonstra sua associação com a participação dos Estados Unidos na luta contra. Letra B, então, correto, né? Os regimes totalitários na Segunda Guerra Mundial, que era o fascismo e o nazismo. Primeira característica, então, do mundo pós-guerra foi chamado de Guerra Fria. Vocês também trabalharam já, né? Acredito em geografia. O que era essa Guerra Fria? Era uma guerra sem armas, era uma guerra ideológica, né? Os dois países aí, as duas potências, queriam mostrar ao mundo, né, que eles eram melhores, queriam criar planos para melhorar a economia, né? Levaram o homem à lua, levaram o cachorro à lua, né? Então, assim, são coisas insignificativas, mas mostravam o poder deles. Mas essa guerra também causou aspectos negativos. Por quê? Porque a corrida armamentista, que nós já vamos ver aí adiante, né, trouxe as armas, as potências, as armas mais para a criação de armas potentes, que também prejudica, né? Então, a Guerra Fria surgiu nesse período aí, então, em 1945, logo depois, né, da guerra. Na página 49 de vocês, então, tem atividades, né? Eu só vou conversando com vocês, então, assim, né? Tem duas imagens diferentes aí, né? A primeira, trabalhadores recebem pacotes de ajuda. A segunda, presentes de Natal, né? Então, o que os Estados Unidos criaram? Criaram uma frase, né? O American Way of Life, que era o modo de vida, né, norte-americano, que era melhor viver ali, era melhor ser capitalista, que se você se tornando capitalista, você ganharia presentes no Natal. Isso quer dizer o quê? Que isso melhoraria, que você capitalista teria uma boa renda, né, uma boa economia no seu país. Eles começam mostrando, então, a economia, justamente para quê? Para os países seguirem eles e pedir ajuda econômica, né? Que agora os países precisam se reconstruir, então eles vão pedir ajuda econômica onde? Onde tem dinheiro para emprestar, né? Depois, então, os Estados Unidos criaram o Plano Marshall, né? O que era esse Plano Marshall? O envio de verbas de tecnologia e de mão de obra para apoiar a reconstrução de países destruídos pela guerra, né? Então, ele queria emprestar dinheiro, era um plano para ajudar os países que perderam, e os juros bem altos depois, né? Também eles criaram a OTAN, Organização do Atlântico Norte, força militar formada e mantida com a finalidade de evitar os avanços do bloco socialista. Então, assim, eles falavam bem do sistema capitalista e mal do sistema socialista. E a União Soviética, vice-versa. Então, eles criaram dois planos aí, né, duas organizações para melhorar a economia do mundo. Em resposta a esse plano, então, né, o Plano Marshall, os soviéticos criaram o Conselho para Assistência Econômica Mútua, o Comecon, né? Era uma aliança que beneficiava os países, principalmente do leste europeu, né, integrantes do bloco socialista, como a Alemanha Oriental, né, eles iam defender quem mais tarde se tornaria socialista. Os soviéticos também criaram o Pacto de Varsóvia, com o objetivo de expandir o sistema socialista e defender os integrantes do bloco. Então, percebe, os Estados Unidos cria dois planos, a União Soviética também, para ajudar. Voltando um pouquinho aí em cima, né, na troca de ideias, então, tem um cataventos, né, como vocês observam ali, tem uma frase em inglês, do lado também tem, né, um texto, né, uma citação, na verdade, ali desse plano, né, Marshall. E tem um slogan, então, que diz assim: traduza o slogan presente no cartaz. Esse não tem necessidade de vocês preencher, né? É só uma troca de ideias. Então, o que diz assim? Não importa o que aconteça, estaremos unidos. E vocês percebem ali no cartaz, né, muito famoso na época, que os Estados Unidos, ele está fora, né? Ele está puxando todos os outros países mostrados no cartaz ali, né? Então, o que ele dizia? Que todos juntos unidos melhoraria
né, a economia do mundo. Depois, então, pede que país que está, né, representando na grimpa. Depois, cite 3 países que estão representados nas paz do catavento, né? Então, vocês podem ver os países que estão aí, ó. Turquia, Grécia, França, né? Mas tem uma curiosidade aí. Do lado da Alemanha, tem uma bandeira, né? Que vocês não vão encontrar de que país que é, na verdade, né? Para pesquisar ali. Por quê? Porque a bandeira do Trieste, né? Que era... ela tem a cor vermelha, na verdade, né? Mas no cartaz eles colocaram erroneamente a cor azul, né? Só para estar na grimpa aí, eles colocam a bandeira de cor azul. Qual era o significado do slogan do cartaz no contexto da Guerra Fria? Que todos unidos seriam melhores, né? Então, esse é o cartaz da Guerra Fria. Na página 51, então, tem atividades, não tem necessidade de fazer. Na página 52, então, nós vamos trabalhar, bem no início lá, a corrida armamentista. E nós temos uma charge aí do lado, né? Os 2 países, né? Sentados sobre a bomba atômica, né? Então, que eles queriam mostrar que um produzia melhor armas mais potentes que o outro. Então, em 45, os Estados Unidos lançaram as 2 bombas, né, no território japonês. E em 1949, a União Soviética, então, já fez o primeiro teste com a bomba atômica, se tornando o segundo país do mundo a ter o domínio das armas. Então, esse contexto, né, essa Guerra Fria, que era entre esses países, ela trouxe tensão entre as nações, né? O povo ficou indeciso. Depois dessa corrida armamentista, então, surgiu a corrida espacial, que eu falei para vocês antes, né? Então, os soviéticos saíram na frente, né? Levaram um homem ao espaço em 1961. Em 63, uma mulher foi para o espaço. Mas, né, em 69, os Estados Unidos foram os primeiros a chegar a um solo lunar com 3 astronautas. Então, os soviéticos lançaram a cadela Laika, né? Como está na imagem aí, para a Lua. Né, para ver se retornava, fizeram um teste com um animal, na verdade. Então, essas também são características da Guerra Fria: corrida armamentista e corrida espacial. Depois temos aí a questão da Alemanha, né? Então, a Alemanha, ela foi um dos países que mais perdeu, né? Lembra que na Primeira Guerra Mundial, então, no final foi criado o plano